Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 21 de agosto de 2025. São 15 horas. Senhoras e senhores, enquanto as estripulias da família ocupam as atenções do país, há assuntos talvez bem mais prementes e importantes acontecendo aí nas fronteiras secas e marítimas e talvez até aéreas do Brasil. O fato é que a incursão estadunidense em águas do Caribe e no limite aqui com as águas do mar territorial brasileiro estão já ocupadas por barcos de guerra dos Estados Unidos que estão sendo monitorados. Ontem eu apresentei aqui uma locução do assessor especial do presidente da República, o Celso Amorim, no sentido de que ele está bastante preocupado com essa incursão às nossas portas aí, porque é uma incursão militar, é um assunto militar, a coisa mudou de patamar aqui, paralelamente às agressões comerciais e retóricas do Donald Trump contra o Brasil, ele move uma frota de guerra para perto do nosso litoral e é por isso que o Brasil já moveu tropas para a fronteira com a Venezuela, que seria a porta de entrada, essas fronteiras secas com a Venezuela, seriam a porta de entrada mais conveniente, talvez, do ponto de vista estratégico militar para os Estados Unidos, ingressar em território brasileiro, porque, como eu já disse aqui várias vezes, existe a crença de que durante o julgamento do Jair Bolsonaro, os Estados Unidos, Amanda e Donald Trump, podem fazer incursões em território brasileiro como uma demonstração de força. Como eu disse no vídeo de ontem sobre o avião misterioso da CIA que aportou por aqui, é um recado no sentido de veja o que eu posso fazer. É por conta disso que as Forças Armadas estão direcionando as tropas para a fronteira seca do Brasil e também de olho monitorando, o Brasil está monitorando o deslocamento dessa frota dos Estados Unidos nas águas, não são nas águas territoriais, eles estão fora das águas territoriais venezuelanas, ao que se sabe até agora, mas ninguém aposta e ninguém acredita que não há risco de os Estados Unidos invadirem as águas territoriais da Venezuela, ou talvez até as nossas. Então é por isso que em qualquer lugar do mundo, se você chegar às portas, se os Estados Unidos mandar uma frota de guerra para qualquer país que esteja perto, por exemplo, da China ou da União Soviética, vai ser um incidente diplomático gigante. Aliás, nós estamos aqui até sendo bastante tolerantes, né? Estamos evitando problemas, mas parece que o Donald Trump quer empurrar o problema até nós. A gente se afasta do problema, ele aproxima o problema da gente e agora nós estamos falando de questões militares. Já há aviões também sendo deslocados aqui para a região, então realmente é bastante preocupante. Então vamos assistir a essa reportagem sobre esse tema que eu preparei para apresentar para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. USS Samson are being deployed in these efforts, with some news outlets also reporting that the ship should arrive there imminently off the coast of Venezuela. So this will bring the military posture to about 4,000 sailors and Marines. And the broader region will also have several P-8 spy planes
warships and at least one attack submarine, that according to Reuters. Now, Secretary of State Marco Rubio was asked about the U.S. military going after drug traffickers late last week. Listen to what he said. There are designated narco-terrorist groups operating in the region, some of them utilizing international airspace, international waters to transit poison into the United States. And those groups will be confronted. The president's made that clear from the time he operated. Venezuelan President Nicolas Maduro announcing on Monday that his country will mobilize more than 4 million militia members, saying that the militias will be, quote, prepared, activated, and armed throughout Venezuela. So he said in this televised address on Monday that we will, quote, defend our seas, our skies, and our lands. We liberated them. We guard and patrol them. No empire will touch the sacred soil of Venezuela, nor should it touch the sacred soil of South America, Andrew. So isso preocupa, Carol, e o governo brasileiro monitora atento. É essa a expressão utilizada quando a gente foi repercutir o assunto. Até porque a gente tem que levar em consideração que o Brasil tem uma grande fronteira com a Venezuela. Então é uma preocupação que acontece em um território vizinho. O que aconteceu é que o governo de Donald Trump enviou 3 navios militares rumo à costa venezuelana e ameaçou usar o poderio. Essas embarcações chegaram à costa venezuelana, segundo fontes militares ouvidas pela reportagem. A informação que o Exército tem, pelo menos até o momento, é que as tropas dos Estados Unidos estão no Mar do Caribe, em águas internacionais. Pois é, Mauro, a gente conversou com fontes do Itamaraty e do Ministério da Defesa, do Exército ali. Primeiro, o que acontece? A gente está vivendo, né, e olha só, a gente está tratando aqui no programa todo tempos não comuns, né, de algumas ações intempestivas do Donald Trump, enfim, não dá para minimizar. A gente pode às vezes colocar, é bravata, mas ele está fazendo um movimento militar. Então, o que acontece? O Itamaraty, obviamente, está acompanhando, ele diz assim, a gente vai ter que se posicionar ou não, enquanto isso a gente acompanha e monitora. A mesma coisa o Exército. O que o Brasil vai fazer? O que as Forças Armadas vão fazer? Bom, as Forças Armadas, Mauro, elas entram, digamos assim, numa segunda eventual etapa. A primeira é o governo, via Ministério das Relações Exteriores, via Itamaraty, decidir tomar um posicionamento nesse conflito. Um posicionamento que é político-diplomático. Então, o Brasil vai, se essa ofensiva, né, ou se essas ameaças começarem a se concretizar, enfim, a se aproximarem mais da costa, tiver algum alerta ainda maior, o Itamaraty e o governo brasileiro vão ter que tomar alguma posição e se pedem reforço para a área de fronteira ali da Venezuela. O que os militares disseram? Que hoje a área de fronteira do Brasil com a Venezuela está sob controle, né? Eles preferem não falar em números e nem revelar o contingente por uma questão de... Eles dizem que é mais seguro não falar, né? Quantos homens você tem ali naquela fronteira, evidentemente. Um dos militares com quem eu conversei, nós temos instrumentos para poder salvaguardar essa área e essa área de fronteira. Você acaba de ver no vídeo do UOL, há muito mais do que um incômodo, né? O Brasil está tomando providências já no sentido de proteger o nosso território. Inclusive isso depois de outro episódio esquisitíssimo, e tem mais um que acaba de acontecer que eu vou anunciar daqui a pouco. Primeiro vamos falar dos bastidores da chegada do avião dos Estados Unidos usado pela CIA em Porto Alegre. A chegada de um avião da Força Aérea dos Estados Unidos em Porto Alegre na última terça-feira, ou seja, anteontem, provocou um rebuliço nas unidades da Polícia Federal e da Receita Federal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. E não é só porque o Boeing 757-200, que também é utilizado em missões da CIA e das Forças Armadas Americanas, não dispõe de qualquer identificação na fuselagem. Segundo fontes da cúpula da Polícia Federal ouvidas pela equipe do blog, nem a corporação e nem a Receita foram informadas sobre a chegada de um voo internacional à capital gaúcha na terça-feira, embora o governo dos Estados Unidos tenha comunicado ao Brasil sobre a chegada dos passageiros, funcionários consulares que supostamente atuariam em Porto Alegre, segundo a Embaixada dos Estados Unidos. Policiais federais e fiscais
foram pegos de surpresa com o desembarque dos norte-americanos que foram encaminhados à imigração. A unidade da Polícia Federal acionou a Superintendência do Rio Grande do Sul, que por sua vez precisou contatar o diretor-geral da Polícia Federal em busca de orientação sobre o que fazer com o voo misterioso. Só depois de conferir a situação migratória e os passaportes dos diplomatas e funcionários públicos que desembarcaram, a Polícia Federal verificou que o Boeing, que pode ser rastreado por sites públicos e tem 45 assentos, pertencia à Força Aérea dos Estados Unidos. Bom, mas seja como for, a movimentação naval dos Estados Unidos perto do Brasil acende o alerta por aqui. Especialistas apontam riscos de instabilidade regional, impactos econômicos e possivelmente aumento do fluxo migratório para Roraima, sem falar dos riscos de invasão ao nosso território. O fato é que aviões espiões da Força Aérea, e esse é um episódio quentinho que veio à luz hoje, aviões espiões da Força Aérea dos Estados Unidos foram vistos circulando perto da Venezuela, enquanto frota com destroyers e submarino nuclear reforçam pressão contra Maduro. Aeronaves P-8 Poseidon e E-3 Sentry foram vistas em voos de vigilância próximo de Aruba, enquanto Washington mobiliza mais de 4 mil militares na região e coloca a recompensa de 50 milhões pela cabeça do Nicolás Maduro. Esse tipo de avião aqui foi visto. Esses aviões de vigilância dos Estados Unidos estão sendo avistados em toda a região e a pressão segue acontecendo ao mesmo tempo que 3 destroyers equipados com sistema de combate e mísseis teleguiados aproximam-se da costa venezuelana. Por enquanto ainda estão em águas venezuelanas, águas internacionais, né? Mas as Forças Armadas do Brasil monitoram com cautela esses navios, temendo reflexo em Roraima. O Exército avalia reforçar ainda mais as tropas que já enviou para a região e o governo Lula mantém a discrição diante da situação. Bom, em meio à crise, o Lula reforçou o discurso de soberania nacional e diz que quer cuidar do país para que o presidente americano não dê palpite por aqui. Durante evento em Sorocaba, o Lula também afirmou que o rico não precisa de mim, quem mais precisa é o pobre. O presidente Lula voltou a criticar as ações do governo Trump, e sem citar o Trump, que tem impressionado o judiciário brasileiro. Diz o Lula que a palavra correta não é governar, é cuidar. Eu quero cuidar desse país para que o presidente americano não dê palpite por aqui, que por aqui cuidamos nós, afirmou o Lula. Seja como for, as coisas continuam bem tranquilas, pelo menos no mercado financeiro brasileiro, que está ignorando solenemente as ameaças do Trump e o terrorismo de setores da mídia, aí dizendo que o Brasil vai acabar por conta do tarifaço do Trump e da lei Magnitsky. O dólar fechou em queda e a bolsa estável ontem, e os investidores monitoram essa possível punição, mas ninguém está saindo correndo, desesperado. Não é assim que funciona o mercado quando tem uma crise real, né? Despenca tudo, treme tudo, investidor foge. Então esse sinal aí do dólar e da bolsa é bastante eloquente no sentido de que ninguém está vendo o mundo acabar por aqui. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.